Oi, que bom que você está aqui comigo. Eu sou o Jeremias Gomes, esse é o Vida e Companhia. Olha, no meio da correria do dia a dia, trabalhando, estudando, a gente nem percebe o que está acontecendo em volta, mas de repente você ouve o som de um sino, de uma igreja, né? E olha, é difícil ficar indiferente. Você já parou para pensar quem fabrica esses sinos e quem luta para manter essa tradição viva nessa era digital? No programa de hoje você vai entender por que esse som é tão poderoso. Uma pesquisa da Universidade de Sheffield mostra que ele mexe com a memória, com o corpo e até ajuda a relaxar. Fica comigo que a gente vai mergulhar no mundo antigo, cheio de música, ritual e também resistência. Eu converso com o Flávio Angeli, que há mais de 30 anos trabalha com sinos. Seja bem-vindo, Flávio. Oi, é o Flávio, tudo bem? Prazer em estar aqui com você. Você sabe que estava lendo sobre isso, né, para fazer essa pauta. Achei tão interessante. Comecei a pesquisar, cheguei nessa pesquisa dessa universidade. O sino ele tem um significado muito interessante porque vem de uma tradição muito antiga, né? Sim. A nossa empresa tem, só de Brasil, 136 anos. Fabricando sino. Fabricando só sinos. Mas ela nasceu na Itália em 1770 e meu bisavô veio para cá em 1898. Você já sabia que tinha um trocadilho, o sino e a sina? Você tinha essa sina de ter que trabalhar com isso? Você tinha vontade? Como é que foi isso passando do seu bisavô para o seu avô, para você? Então, foi o contato com meu pai, né? Ele desde também de jovem trabalhava com sino e eu conversava muito com ele e aquilo foi crescendo dentro de mim e eu decidi desde os 15 anos que eu ia trabalhar com sino. Então, tudo que eu fiz sempre foi visando fundir sinos. Você trouxe um aqui, posso olhar um pouquinho? Olha, gente, isso aqui ele é pesado. Para que câmera que eu posso mostrar aqui, olha? E esse aqui é o pequenininho, mas ele sempre tem que ser de bronze, né, para dar esse efeito sonoro, né? Simples, sempre de bronze, né? Damos 10 anos de garantia para a gente ver que é um produto que dificilmente quebra. Não, extremamente, muito bem trabalhado, né? Eu quero que você fale um pouco desse processo, porque é artesanal. É tudo artesanal. Nós tentamos, uma época, com meu pai, modificar para fazer uma fundição moderna, né? De areia, mais rápido para fazer. Porque um sino a gente leva de 3 a 4 meses para fazer. A gente tem umas imagens, a gente vai mostrar daqui a pouquinho para o pessoal poder acompanhar. E aí, quanto tempo, um desse assim, como é que é o processo, um pequenininho? A gente começa, esse aqui é mais rápido, mas o grande a gente faz todo como se fizesse uma casa. Com barro e tijolo. A gente chama barro, mas é uma argamassa que já vem na nossa família há anos, né? E aí vai fazendo como se fosse uma chaminé, uma casa, né? Com tijolo e esse barro. Depois chega uma hora que nós vamos fazer o falso sino, que a gente chama falso sino. Também é de barro. Que você fala é a forma? É a forma, isso. Aí depois nós vamos dar um banho de cera nele, escrever em todo esse sino, com cera de abelha. Nossa. Tudo coisa. Aí depois nós fazemos uma capa em cima desse produto. Aí ele virou uma chaminé, e aí a gente vai pôr no carvão dentro dessa chaminé, que seria o sino, né? E vai queimar uns 5 dias, mais ou menos. Depois, quando derreteu toda aquela cera e o barro ficou tudo sequinho, nós destacamos essa capa, quebramos esse falso sino, pomos a capa de volta, enterramos o sino e para fundir. Que legal. Eu vou pedir para colocar a imagem de novo para você mostrar, porque aqui a gente está vendo essa imagem, esse daí, por exemplo, é um sino que você chama o quê? Pequeno, médio? Não, esse é um sino de 110 quilos, uma nota Mi, né? O cabeçote dele é feito de madeira e aquela roda é para pôr a automação do sino. Hoje não precisa mais aquela figura de tocar. Isso que você chamou de cabeçote, ele tem efeito no som também ou não? Sim, ele que faz o sino balançar desse jeito aí. Mas é porque parece uma parte de um violão, né? O som vem todo do sino, a madeira ali não tem o efeito de ressoar, não. Não. Ressoar é o sino. Agora, olha esse que legal, é municipal de... Estava escrito alguma coisa ali, olha ali. Agora, aqueles pendurados ali, é um processo... Porque é um sino muito pesado, como é a sustentação dele?
a sua empresa faz isso também, de colocar ele tudo no lugar? Sim, sim. E tem sino que chega a pesar quantas toneladas? Olha, o maior que foi feito no Brasil foi meu pai que fez, 3.100 quilos. Ele está na Catedral do Rio de Janeiro. Esse é o municipal de, como é que está escrito ali? De Campo Maior, 1940. Esse aí foi meu avô que fez esse daí. Gente, mas que legal ter uma tradição, falar esse aí foi meu avô que fez, isso é uma relíquia, né? Que bacana. Muito interessante. E esse daí já não é tão dourado, né? Não, é que ele estava em cima da torre, nós demos uma lavada nele para tirar todo o zinabre, né? Então aí ele fica dessa cor, meio cinza, né? Nossa, que legal. E um sino desse é caro? Olha, sino desse de 100 quilos, mais ou menos, que nós vimos na imagem, sai em torno de uns 20, 25 mil. E um pequenininho assim? Esse aqui é 100 reais. 100 reais? 100 reais. Nossa, mas ele é pelo peso aí, não é ouro, mas o bronze e o trabalho que dá para fazer, né? Sim. É trabalhoso. É trabalhoso. Às vezes o pessoal reclama, né, por causa do tempo, né? Porque hoje tudo que é rápido, né? Aí às vezes eles querem fazer uma inauguração, eu falo, mas com 2, 3 meses? Eu falo, mas não tem jeito, né? Mas aí é para um maior, né? Ou não, esse maior. também? Esse é mais rápido? Esse aqui é um pouquinho mais rápido, porque ele é pequenininho, então a gente consegue fazer mais rápido. Né? Então, olha, se você vai pensar na igreja aí para colocar o sino, pede com antecedência, no mínimo 3 meses, né? No mínimo. Olha ali, o processo ali também, esse né? Ali, ali que eu tá falei na da cera. Nós estamos pondo. Não, ali é a cera, estamos gravando o sino. Ali. Daqui a pouco a gente volta naquela imagem e dá uma frisada lá daquele especialista. É o cineiro que chama. Isso, é cineiro. É o cineiro, é o que. Interessante, né? E hoje, olha ali que bonito. São pequenininhos. Esses pequenininhos, Tem né? de 5, de 7, de 3, de Esse 20. aí é muito usado na Igreja Católica. Esse pequenininho, o padre geralmente ele usa para dentro da liturgia ali da missa. Geralmente esse sino aqui, ele usa quando vai numa capela pequena, por exemplo, de 20, 30 pessoas. Então ele não leva o carrilhão, que é um que faz mais barulho, né? Ali, vamos ver aquela imagem ali. Ali ele está trabalhando, né? Ali eu estava pondo a cera e os ornatos. A gente chama ornato. Ali é você naquela imagem? Sou eu, de costa ali. Então você põe a mão na massa também? Sim, desde que você nasce, você vai trabalhar a vida toda ali. Caramba, então, mas ainda é uma empresa, digamos, também familiar. E não tem muitos funcionários assim? Não. Olha, que interessante. Tem funcionário que entrou comigo na empresa. Eu tinha 18, né? E você está há 40 anos? Mais de 40 anos. A empresa é aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo, em Diadema. Em Diadema. Que legal. Agora, e essa fundição toda aí, eu já trabalhei com um pouquinho nesse ramo aí, mas aí, o ferro fundido é complicado, o bronze já nem tanto, né? Não tem pó, essas coisas. Não. E também é só fundição, não tem usinagem, né? Tem. Tem usinagem. Depois que funde o sino, tem que limpar ele, fazer a usinagem. Vai mais uns torno? 15 dias. Não. Tudo na mão. Tudo na mão? Tudo na mão. Eita! Por isso. Que é difícil por causa disso. Hoje em dia ninguém mais quer, né? Tudo é máquina, né? E nesse caso não tem jeito. Pois aí é artesanal mesmo, né? Porque tem que ter, um pouco de arte também, né? Não é só a técnica, a arte, né? Nós eu já fiz sino budista também. Nós fizemos, ano passado, eu fiz um sino budista de 1.000 quilos para pôr aqui no interior de São Paulo. Então, eu estava lendo sobre o sino e essas meditações do Tibete, muitas delas começam com o sino, porque ela tem justamente... o primeiro lugar, você dá uma pausa no seu pensamento. Então, você está pensando em alguma coisa, conversando, vem o sino, todo mundo, alguma coisa vai acontecer. Então, o seu cérebro já entende que é um momento diferente, né? É isso mesmo. E agora, você falou que um desses aí tem a nota Mi. Sim. Eles variam a nota? Varia. Cada peso tem uma nota, né? Mas aí o padre escolhe, quer o Mi, Ré ou não? Ele pode escolher? Mas como é que você chega nessa nota? Aí é complicado, hein? Eu também não sei como chega, porque isso aí já vem da herança da família, né? Então a gente chama Cércia, né? Que seria o desenho do sino. O desenho faz a nota. Cada desenho daquele sino sai a nota. Agora, você falou um pouquinho do processo. O material mesmo é o bronze, puro bronze. Não tem nada misturado. Não. E é tudo esse material você consegue no Brasil mesmo? No Brasil. Hoje tem mais fábricas assim espalhadas pelo Brasil? Como que? Olha, com tradição só tem a nossa, né? Com tradição, né? Caramba. Qual foi o sino que você fez que, sei lá, porque é um processo de entrega também e que você achou que foi um diferencial, uma coisa que a comunidade gostou e que foi... Teve alguma história assim bacana?
O que teve mais assim, impacto para mim foi esse de 3.100 quilos que está no Rio de Janeiro, lá na Catedral de São Sebastião. Mas foi meu pai que fez, mas eu acompanhei esse serviço, porque foi um serviço muito difícil de fazer, é um sino muito grande. 3 toneladas? 3 toneladas. Aí, pô, na hora de tirar, quase que a gente derruba a empresa, na hora de virar ele para limpar esse sino. E para instalar isso? Ah, tudo. Hoje é mais fácil, né? mais Hoje fácil. você tem os guindastes, você põe fácil, né? Mas antigamente era. Aí eu vou dizer para o senhor, era difícil. Gente, tudo na mão Não, é complicado. Agora, uma coisa interessante é a questão da manutenção também, porque não é só entregar, né? Não tem manutenção. Ah, não? Não, só quando ele é automatizado, porque aí tem motor, tem corrente, tem uma série de coisas. Esse aí, geralmente, depois que você tem uns 5, 6 anos de uso, ele começa a dar algum problema. Mas aí é só chamar, a gente arruma. Hoje o mais comum é ainda manual ou o mais comum é automatizado? É assim, se o senhor vai em umas cidades que tem o pessoal que toca, eles não gostam da automação. Por exemplo, o senhor vai em Minas Gerais, São João del Rei, eles gostam de tocar na mão. O senhor vai, por exemplo, no Ceará, lá também eles gostam de tocar na mão. Agora, aqui em São Paulo não tem mais a figura do sacristão, que é aquela pessoa que ajuda o padre, que ele vai lá, toca. Porque geralmente toca 3 vezes por dia, uma de manhã, uma ao meio-dia e uma às 6 horas, que é o Ângelus, que chama na igreja, né? Aliás, isso é bom, porque o toque do sino, ele tem sempre uma finalidade. Não é só para marcar a hora, mas, por exemplo, vai ter um casamento, aí a batida é diferente. Para um casamento. Para cada situação, a batida. Por exemplo, falecimento, 9 toques, pausado, faz pom, pom. Então, todo mundo sabe que morreu um homem, por exemplo. Quando toca 7, é uma mulher. Quando toca 5, é uma criança. E tudo pausado, não pode tocar rápido. Interessante. Tudo é assim. É que nem agora no Papa, quando morreu o Papa. Não tinha aquele problema da fumaça? Sim. Porque chamava a branca, a preta. Aí o consigliere, que é o que estava resolvendo todos esses problemas, ele avisou para a turma. Falou, olha, quando tocar o sino e sair a fumaça, não importa se é branca ou é preta, o Papa foi eleito. Ah, então o sino teve uma função. Na morte quando o Papa Francisco morreu, tocou. Quando ele foi enterrado, tocou. Então o sino tem essa tradição. Tanto é que quando houve esse fato, que Deus tem a alma do Papa, mas os padres começaram a me ligar. Aquele sino que eu ia comprar, não sei o quê, pode fazer. Porque eles viram que realmente o sino fazia parte da igreja, entendeu? E de toda essa liturgia, muito interessante. E no casamento, toca quantas vezes? O casamento é assim, depende do como você faz. Mas geralmente ele balançando assim, ele toca e acabou. Né? Então se tiver 3 sinos, toca os 3 sinos. Agora aqui, a gente está. Você fabrica para o Brasil todo? Tudo. Para o Brasil, para fora do Brasil. E mais ligado à Igreja Católica? Mais a católica. Mas a gente faz também para os luteranos. Luteranos também têm a tradição de sino também. Então. E qual é a cidade assim que você pode... A Aparecida é indispensável, mas a Aparecida já tem, né? Mas tem regiões no estado de São Paulo que ou o povo é mais religioso, ou que, sei lá, tem mais demanda, como que é? Não, em São Paulo não é tão forte, mas é no interior, né? Mas no Brasil, vamos falar do Brasil. No Brasil, mais é Minas e o Nordeste e o Sul. Minas tem muita igreja, né? Não, Minas ainda é o carro forte nosso. Porque eles fazem até dentro de casa para tocar, eu já vendi para vários. Põem carrilhões, entendeu? Que dobram, é uma série de coisas. No Sul, por causa dos italianos. Paraná, Santa Catarina é muito forte. O Rio Grande do Sul também, né? Mas Paraná e Santa Catarina é muito forte. Você estava com um livro aqui, que tem... Você já estudou aquele livro, a gente acabou não deixando aqui no estúdio, mas o que ele traz de coisa interessante? Ali é São João del Rei. Eu tive uma época lá em São João del Rei para fundir um sino grande lá para uma igreja, que é a São Francisco. Tinha quebrado o sino. E eles tinham comprado há pouco tempo esse sino e o sino trincou. Aí eles me chamaram lá e falaram, olha, nós queremos trocar esse sino porque esse sino trincou. Eu falei, mas quantos anos tem esse sino? Ele falou, tem 4 anos. Eu falei, e o sineiro não vai refazer o sino? Ele falou, não. O sineiro, quando nós fomos reclamar, ele falou assim, da porta para fora acabou a garantia. Quer dizer, não pode, né? Eu faço 10 anos de garantia.
E tá, já vai, agora esse ano vai fazer 10 anos que esse sino está tocando lá. Então o que acontece? Eu fiz esse sino, ele pesa 1.080 quilos e está lá tocando lá. Você vai deixar, você tem filhos? Tem. E eles estão entusiasmados ou como é que vai ser a história? Sim, ele tá junto com a Já gente. foi doutrinado? Acho que tá no sangue, né? Não tem jeito. É mesmo? Seu filho tem quantos anos? Você tem mais de um? Ele tá com, tem 3. 3 homens? Dois homens e uma moça. E um deles vai assumir? Um deles está comigo lá. Já está vocacionado. Olha que legal, que bacana. Para não morrer, né? Entendi. É maravilhoso. E como é que você passa essa arte assim, passada de pai para filho? Se tiver alguém interessado, tem escola não tem, né, praticamente? Não, de sino não. De sino não. Aí tem que aprender com você. De sino é difícil, só se eu ensinar ele, porque não tem, né? Mas aí eu vou ter um novo concorrente, né? Não, então deixa na família mesmo, que então fica lá, né? Que tá bem legal. O que é campanologia? É a história dos sinos, né? Isso que naquele livro tinha aqui, que ensina, né? Por exemplo, então tem uma arte de sineiros que vai um passando para o outro, como tocar, como fazer. Lá em São João del Rei, por exemplo, que esse livro veio de lá, estuda todo o sino, diz como é que faz um sino, como é que não é, os toques do sino, por que é feito o sino. Então eles dão toda essa história. São João del Rei é o foco mais que tem estudo de sinos. Como é que você sabe que o sino ficou bom? Tocando ele. Não tem, é na prática, né? Não tem jeito. Mas tem o toque por fora e tem dentro, esse aqui que você... É o badalo que chama é o badalo. Uhum. Que está aqui dentro. Eu não sei, será que é mi ou é ré? Eu não faço a mínima ideia disso aqui. Ele parece ser um sol, esse aí. Ah, é? Parece ser um sol. Olha só, mas é impressionante o detalhe, ó, parece uma joia mesmo. Ele é muito bem trabalhado. Esse arcozinho aqui onde eu estou com o dedo, tem um nome específico ou não? Esse aqui? Aqui? Seria a alça de segurar ele, tá, né? Isso aqui é todo um trabalho na fundição também. Tudo na fundição. Depois pule ele todo, né? E aí ele fica pronto. O polimento é numa máquina? É. Aqui, olha, tem todo o detalhe aqui, ó, para lançar. Que bacana. Agora, isso aqui, gente, pequenininho é uma coisa. Agora, fazer de 3 toneladas, aí é outra história. Esse, eu vou dizer para o senhor, esse foi duro. Mas é um orgulho para nós, né, de ser o único sino brasileiro, né, desse tamanho, né? Nossa. Tem gente que encomenda, assim, mais as igrejas. Você nunca recebeu um pedido individual? Já. Tem muito sítio. É? Então parece assim, né? A gente fala sítio é um sino pequeno, vai, certo. De 12 quilos, às vezes 20. Mas tem gente que tem muito dinheiro, né? Então eu já fiz num Aras, eu tinha uma capela lá, e o proprietário mandou pôr o relógio da igreja, mandou pôr um sino de 210 quilos, que é um super sino, automatizado, com martelo para tocar. Ele fez tudo no Ele sino. tinha uma espécie de capela dele ali? Era uma capela lá, mas era só para os cavalos ouvir, porque ele não estava lá. Não tinha ninguém lá. Mas você vê que isso é pela paixão, pela cultura, pela tradição, né? Porque mesmo que não tenha alguém, mas quando vai alguém lá, ele mandou fazer porque é uma coisa que gosta, né? Essa coisa da tradição é muito forte, né? É muito forte. É muito interessante. Agora, se a gente for voltar na história, a gente remonta a quanto tempo? Com a chegada da igreja, já... a minha fundição, quando começou... Não, mas eu digo na história, não a sua fundição, mas assim, se a gente for falar da história do sino, veio com a Igreja Católica para o Brasil. Sim, então, foi muito a antigo, Igreja né? Católica, né? A Igreja Católica, ela via o sino da China, desses lugares do Oriente, né, que eles falam. É verdade, porque o Oriente eles tem tinham essa tradição muito também. tempo antes esse negócio de sino. Aí eles viram qual era o fundamento e aí depois algum frade, provavelmente, bolou fazer esse sino. Eu sei que nasceu dentro da Igreja Católica. Agora, em regiões metropolitanas, eu acho que os prédios abafam o som, né? É diferente você tocar na Sé, que está rodeada por prédios, e de você tocar num lugarejo onde a igreja tem um destaque, né? Sim, isso já aconteceu comigo. Eu vendi um sino uma vez para uma cidade lá no interior de São Paulo, era um sino de 1.000 quilos. E aí já tinha um sino lá que era do meu bisavô. Quebrou o sino e aí esse padre resolveu refundir o sino. Um dia ele me liga e fala, olha,
vem aqui porque o pessoal está dizendo que não está escutando o sino. Eu falei, pô, mas não é possível. Aí eu fui lá, subi com o padre, começamos a tocar o sino. E aí eu falei, padre, esse sino não tem problema nenhum. Aí eu perguntei para ele, falei, padre, aquele prédio tinha aqui? Ele falou, não. Tinha aqui aquela árvore? Não. Tinha os carros, quantidade de carro que tinha? Não. Eu falei, é isso. Tudo isso aí, o sino não vai, não tem jeito. Eu falei, é impossível. Aí ele ficou com o sino e acabou. Qual é a diferença? A gente está vendo o sino ali balançando. Qual é a diferença do elétrico, não sei se chama assim, e o manual? Não, é a mesma coisa, assim, ele vai tocar igual. Toca igual, mas se tem uma pessoa ali, talvez ela imprime ali um... Não, é isso que às vezes eu falo para o padre. Porque assim, eu toco de um jeito, o senhor vai tocar de outro, então o povo já sabe quem que está tocando. Ele fala, não é o fulano de tal que está tocando, não. Ele tem o jeito certo de tocar, o dele, né? Tem um ditado antigo que diz assim, ó, pelo balanço da canoa eu sei quem vem vindo. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa que eu mesmo falo, é contra mim não querer vender, mas eu prefiro, por causa do toque do sino é muito mais bonito. Porque tem, exatamente, né? Eu queria que a gente está caminhando para o final, mas assim, o que você fala para quem quer seguir nessa área também? Agora, tem aquele que fabrica, né? Agora, você tem os seus próprios vendedores ali, você já tem um contato. Sim. Agora, é uma arte que, como você falou, que é passado de pai para filho, então tem que gostar muito mesmo para poder... Tem variação, além de fazer sino, outras coisas, não? A gente fazia, na realidade, o meu bisavô, quando veio para cá, fazia estátua. Ele trabalhou com Ramos de Azevedo e ele era professor no Liceu de Artes e Ofício, para ensinar como fazer a fundição. E aí o que acontece? Então, depois, com o passar do tempo, foi entrando muitas fundições fazendo estátua, e aí acabamos deixando a parte das estátuas e entramos na parte só do sino, porque quase não tinha cineiro, então é muita concorrência, né, naquela época. Se o senhor vê nos cemitérios antigos, o que tinha de estátua, todo mundo fazia estátua, fazia de bronze? Jardim, de bronze. Né? Todas essas estátuas, tanto no nosso túmulo lá no... Infelizmente isso começou a ser saqueado, enfim. Esse né? é o problema. Tentaram roubar o nosso sino lá porque no túmulo da nossa família tem um sino lá. Tentaram roubar, né? Não, e a gente conversava, as placas de bronze que se colocava, ninguém coloca mais, né? Não tem dá, que fazer né? de outro... infelizmente... Não, tá complicado. terrível. Porque é a última homenagem que você faz, às vezes, ali, que a família quer deixar, né? E o bronze, ele tem essa permanência, né? Ele vai durar muito tempo. Vai. Né? Mas, hoje em dia, infelizmente, em muitos lugares, não dá para fazer. Você não mantém uma escola, não. Você mais esse ensinamento que é passado. A gente funde e faz, né? Mas nunca pensei em fazer escola, nada, né? Nunca. Hoje, então, o sino, esses mais... Se eu quiser encomendar um hoje, um pequenininho desse aqui vai ser coisa de 15 dias, eu consigo. É tudo encomendado, você tem pronto? Não, esses aqui eu tenho pronto. Esses aqui. Tá. Os grandes não, porque a gente grava nele, né? Então, por exemplo, o senhor quer pôr o nome seu lá. Então, a gente faz exclusivamente para o senhor. A gente falou do Tibete, tem a gente vê na internet um que você bate é um prato, não sei. Esse é redondo, né? É um redondo, mas aquele é outro material. Não, é bronze também. É bronze também. Mas isso no Brasil eu acho que não tem muita demanda. Tem muita demanda. Porque tem uns que você passa também uma coisa e ele faz uma vibração. Mas esses daí eu não faço, eles me procuram para fazer esse, mas eu não faço porque esse é feito por usinagem, entendeu? É diferente do meu sistema. O que eu faço é sino mesmo, que é um sino que é feito para uma igreja, né? Eles tocam, em vez de badalo, eles tocam a madeira, né? Esse daí nós já fizemos 2. Meu pai fez um e eu fiz um agora. Vamos mostrar uma foto de você trabalhando ali, ó, porque hoje ele veio aqui para conversar, mas o negócio dele é trabalhar. Começa cedo lá como é que você chama? É fundição? É fundição. Começa cedo. Fundição. Hoje você pode passar um pouco para os filhos também, não precisa levantar tão cedo, né? Sim, não é verdade. Ali é ele, viu, gente? Trabalhando ali, fazendo. Ali você está lixando, não? Não, eu estou colando as letras no sino. Você está aquele colando. falso sino que eu falei, você dá um banho de cera nele e aquilo lá, que seria os ornatos e as letras, é tudo feito de cera de abelha.
A gente está vendo dois ali. O de fundo é o falso? Aquele sino já foi gravado, nós passamos uma tinta especial para que essa cera fica bem aficcionada ali. Para depois e no terceiro momento que seria fazer a capa. Ah, tá. Então o de trás está pronto já. Ele está pronto assim, para pôr essa capa, né? Por essa capa. Tá tudo em barro aí. E essa coisa que você falou com cera de abelha, como é que é? Eu compro a cera que vendem, né? Essa cera e eu derreto ela e vou fazendo as letras, né? Ah, mas como é que ela fica gravada na cera? É tudo com cera mesmo. A gente pega, a gente chama de sebo, né? Que eu trabalho com sebo animal, por exemplo. Eu pego... Então essas letras, elas não são fundidas? Não, elas são fundidas também, né? Mas é com a cera, né? Eu tenho umas formas, né, com letra, né? E eu vou... Essas grandonas eu faço tudo no dedo. A cera é a forma. Por exemplo, tem uma forma aqui de madeira ou algum produto assim. Que ainda tem as letras do meu bisavô ainda, que eu uso até, porque não estraga, né? Então eu pego aquela tábua que foi feita em 1898 e vou gravando aquilo lá. Com a cera, você aperta assim, depois você destaca e vai cortar tudo na mão isso aí. Que bacana. Dá trabalho. Dá trabalho. Aí depois que você vai colar tudo no sino. Hoje vocês fabricam sempre por encomenda, aí tem época que tem mais demanda? Aí varia de se está nascendo uma nova igreja também. É que nesse caso do falecimento do Papa, eu tive uma demanda grande agora. Estava meio parado, de repente estourou o negócio. Mas interessante, você me faz lembrar que meu pai falava assim, uma que ele brincava, falava, pai, esse sapato, ele arrumava meus sapatos, né? Eu falava, vai durar? Ele falava, só não usar, que dura bastante. Né? Mas você faz uma coisa que é durável, assim, se entregou um sino, não tem mais o que fazer, né? Aí só com uma nova demanda. Isso é um pouco ingrato, né? É ruim por causa disso, mas é a sorte, né? É que Deus ajuda, né? Que abre muitas igrejas no Brasil. Todo dia nasce uma igreja. Mesmo? Então, a gente vende muito por isso, né? Então, é difícil você ficar sem trabalho. Também tem as reformas, né? Às vezes o pessoal quebra o badalo, por exemplo, que um sino só quebra se quebrar o badalo. E por alguma outra coisa. Um dia eu fui numa igreja no interior de São Paulo, o padre chegou e falou, tá tocando quebra, não saiu, parou o som, subi lá na torre. Quando eu vejo, tinha uma marreta de pedreiro. O cara pegou o curioso, meteu, em vez do badalo, pôr uma marreta. Não durou 2 meses, quebrou o sino, né? Aí eu peguei a marreta e entreguei pro padre. Ó, padre, olha o badalo que estava lá em cima. Aí não dá, poxa. Nossa, meu Deus do céu. Tem técnica, tem ciência. E o badalo, ele tem que ter um peso, ele tem que ter uma profundidade certinha para bater. E ele tem um segredo, que tem que ser mais mole que o sino. O material quebrar. Mesmo, né? Porque o que acontece? Ele vai batendo, ele vai afinando, ele vem redondinho, ele vai afinando e vira uma pera. Como se fosse uma perinha mesmo. Entendi. E aí está na hora, às vezes, de trocar esse badalo porque ele gastou. Aí você vai, troca o badalo e o sino continua tocando. Que legal. Eu desejo que a gente, e com certeza vamos ouvir muito ainda o sino, eu acho um som maravilhoso e é o que eu abri o programa falando, né? Não dá para ficar indiferente, né? Porque é uma coisa que vem da cultura e está lá nos nossos antepassados ouvir esses sinos, né? E eu gostei muito, obrigado, viu, de ter vindo aqui e tenha muito sucesso aí com muitas igrejas. Eu acho que uma boa parte das igrejas do Brasil tem o seu sino. Toda, a maioria. A maioria. A maioria tem. Tem algumas que mais modernas, às vezes não tem. Mas às vezes muda o padre, às vezes eles constroem a torre, que nem agora mesmo estou num caso desse, que não tem a torre e eles querem fazer. Aí eu faço acompanhamento total com o engenheiro, o arquiteto, às vezes com o pedreiro, a gente dá a ideia como faz, porque às vezes pensa que é só levantar uma torre, não é assim. Tem todo um estudo de você colocar aquele sino lá dentro. Então, por exemplo, eu pergunto, quantas pessoas tem numa igreja? 300. Então um sino de 100 quilos tá bom, mas se o senhor quiser pôr um maior, não tem problema. Empresta o sino. Aí eu faço todo esse acompanhamento. Vamos ver se eu consigo tocar ele aqui. No casamento, quantos são? Ele toca aleatório. O casamento aleatório. É só mais na morte, né? Aí você pode tocar, ó, mas é bem mais lento do que isso, né? Não, ele toca... É como eu estava chacoalhando aqui. Tá, mas entendeu. Porque é festa, né? Porque é festa. Então pronto. Gente, é festa.
Muito obrigado. Toda vez que você vê um sino tocar por aí, você vai lembrar do Flávio Ângeli, que fabrica esses sinos aqui. Hoje vem ensinar pra gente como é que é a fabricação de um trabalho artesanal. E o mais bonito, a história que passa de bisavô que veio da Itália, depois do seu avô, depois meu pai e eu. Ok. Todo mundo fala italiano lá, ainda bem? Não, ainda não. Essa não passou tanto, passou só a tradição do sino. Quando o meu avô nasceu aqui, né, no Brasil. Né? E aí vai perdendo um pouco, né? Só quando eles se juntam, né? Quando se junta com a turma de lá e ninguém entende nada. Obrigado mais uma vez, Flávio, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter me convidado. Espero que fique tudo direitinho. Foi ótimo e obrigado você que sugeriu essa pauta aqui pra gente. Mande as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui no Vida e Companhia, tá bom? Até a próxima edição.